Olá, sejam muito bem-vindos ao Art Talk Show. Eu sou a Mel Lisboa e estou aqui no teatro para receber gente da arte, da cultura e falar um pouquinho sobre a importância que elas têm nas nossas vidas. Pablo Picasso disse que a arte que não está no presente jamais será arte. E hoje a gente vai convidar aqui duas pessoas que trazem as artes plásticas para a nossa vivência de hoje, fazendo delas parte viva do nosso dia a dia. Bom, Fábio, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu queria que, bom, vou começar pelo começo, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi essa sua trajetória, o que foi que te levou a trabalhar com artes plásticas, a trabalhar com curadoria de artes plásticas, como que começou tudo? Na verdade, eu comecei como antiquário. Eu gostava muito de peças antigas, então comecei a colecionar algumas coisas e estudar sobre isso. Comecei a frequentar algumas feiras e, com o estudo, acabava reconhecendo uma peça ou outra. Essa coisa da venda me despertou. Eu falei assim, nossa, isso é um comércio legal, é um trabalho interessante, né? Você poder trabalhar com alguma coisa que você gosta, hoje é muito raro, então comecei a trabalhar com isso. Mas, trabalhando com antiguidades, eu comecei a trabalhar também com mobiliário modernista e com artes, pintura, escultura, e me apaixonei mais por isso. Então o antiquário foi ficando de lado e o antiquário foi se transformando numa galeria de arte. Muito interessante. Inclusive, a sua galeria ela tem uma disposição muito diferente das outras, né? Ela é muito única nesse sentido, porque ela tem essa coisa de você, é como se você tivesse, para você se sentir em casa. Tem como se fosse uma casa decorada que também tem um pouco, às vezes, alguns antiquários têm um pouco isso também. Também, Que acho que isso é um pouco interessante. da herança da parte de quando eu trabalhei com antiquário. Mas também eu comecei muito novo. E então eu ficava muito inseguro, assim, o mercado também era difícil para mim. Um colecionador me olhava e falava, nossa, mas esse rapaz tão novo. Foi quando eu comecei a deixar a barba para parecer um pouco mais velho. Ah, eu também me senti inseguro em frequentar galerias, exposições, museus. Eu nunca tive muito histórico disso na minha família. Era uma coisa nova que acabou nascendo por um interesse meu mesmo. E então eu tentei transformar isso para que as pessoas não sentissem a mesma coisa que eu sentia. Então a galeria não tem aquela coisa imponente de um paredão com uma obra só, que a pessoa fica com medo até de chegar perto, porque acha que aquilo custa um absurdo. E hoje a arte ela é acessível a todo mundo, é arte de todo valor, né? Então a galeria ela tem essa pegada, ela tem é uma casa geralmente montada com vários ambientes e tudo que está ali na decoração desses ambientes está à venda, desde as obras de arte, o mobiliário, as peças de decoração também. Então a pessoa se sente chegando na casa de alguém, é muito mais confortável, né? Sem dúvida, não, você sente mais à vontade, sente mais como se fosse, estivesse visitando alguém, como você falou, estivesse sendo recebida por um amigo, por um colega. E até assim, as pessoas têm se interessado mais pela arte, acho que a internet facilitou isso, está tudo muito mais acessível. Mas nem todo mundo tem conhecimento, quer ter alguma coisa, mas não sabe muito como fazer, como começar, que artista escolher, entendeu? Tem gente que compra porque gosta, tem gente que compra por investimento. Então isso é uma forma também da pessoa ver aquele ambiente montado, ela conseguir imaginar aquele ambiente na casa dela.
E o resgate das peças antigas também é muito legal, porque as pessoas acabam muitas vezes pegando coisa com avó, com mãe, e preservando essa história familiar também, né? Sim, e tem isso, né, que eu acho que leva para esse lugar, que às vezes você vai na casa de alguém, por exemplo, e aí de repente você olha para aquele móvel, né, dos anos 50, você fala, nossa, que lindo esse móvel e tal, você fica interessado. Tem um pouco isso, né, tem um pouco essa relação também. E é tão legal, né, quando a pessoa fala, isso foi da minha avó, foi, sabe, minha avó ganhou de casamento, tá aqui com a família há muitos anos. Que está totalmente conectado com essa sua história com os antiquários. Muito interessante. Você veio de Brasília, a galeria já existia em Brasília há 8 anos, e aí você decidiu vir para São Paulo. Como que foi esse processo? Por que você veio para São Paulo? Foi uma decisão? Na época eu estava entre continuar em Brasília e vir para São Paulo ou alguma outra cidade. Durante muito tempo eu pensava isso, porque Brasília, apesar de ser a capital do país, é uma cidade muito nova, o comércio é muito pequeno, o meio de arte ainda está, assim, aumentou muito, mas ainda é muito pequeno. E durante muitos anos o mercado de arte girou muito forte entre Rio, São Paulo, Belo Horizonte um pouco, mas hoje São Paulo realmente é incomparável, né, para o mercado em geral, as indústrias, tudo, mas o mercado de arte aqui é muito forte. Então acabei decidindo vir para cá e achando que seria fácil e não foi, porque ninguém queria saber se a galeria tinha 8 anos em Brasília. Aqui foi começar do zero mesmo, né? A galeria renasceu em São Paulo. O logo que eu tinha em Brasília da galeria eram referências de Brasília, eram referências de prédios do Niemeyer, com brises mais geométricos, e aqui eu tive que trocar. Tudo na galeria mudou um pouco quando eu vim para São Paulo. Em Brasil tem muito regionalismo na arte, né? Então tem muito artista que é muito forte no estado em que ele vive, onde ele fez a carreira dele, e às vezes em outro estado ele já não é tão conhecido. E era uma possibilidade, eu já representava alguns artistas em Brasília, artistas de lá, e designers também de mobiliário contemporâneo. Então era uma possibilidade de eu trazê-los também, inseri-los aqui no mercado de São Paulo, né? Então a galeria se tornou essa ponte também. E foi muito bom trazer eles comigo, assim, porque as pessoas conhecem muito Brasília por causa da política, né? E a gente tem um circuito de arte lá muito interessante desde a época da construção de Brasília, né? E foi o berço do modernismo, né? Brasília nasceu quando o modernismo estava explodindo aqui. Aí você estava falando de artistas que você apresenta aqui em São Paulo, que você traz, porque essa pluralidade que há no Brasil, isso é maravilhoso. Você, na sua galeria, a sua temática, não é temática, mas assim, o seu foco é mais a arte mais antiga, os clássicos, ou você também investe em artistas contemporâneos, em artistas que estão fazendo suas obras agora? Eu transito bem entre os dois, assim, tanto na questão das artes quanto o mobiliário. É claro que a galeria tem uma referência muito forte do modernismo, justamente por ter nascido lá, funcionou durante 8 anos lá, então minhas referências todas eram de arquitetura, dos artistas dessa época, década de 60 e 70. Então quando você entra na galeria, você identifica isso muito pelos móveis e por algumas obras. Mas com o tempo eu não quis ficar preso nisso e acabava conhecendo artistas e vendo potencial em vários artistas. E foi muito legal fazer essa transição também e misturar as duas coisas, né? E a gente tem artistas incríveis, assim, não só nas artes plásticas. Brasília também foi um berço na música, saiu muita gente boa de lá. Então, a galeria nesse sentido é bem plural, assim. Estava vendo o Instagram da galeria e aí me chamou a atenção uma artista por 2 motivos. Um, porque de fato eu gostei muito das obras dela. E segundo, que ela é homônima da minha filha, que é Clarice Gonçalves. E a minha filha é Clarice Lisboa Gonçalves. Aí eu falei, gente, olha que curioso. Aí fiquei mais curiosa ainda, né? Porque, evidentemente, é uma coisa muito particular. E aí eu tinha visto tinha lido uma entrevista sua em que você falava sobre a sua relação com as mulheres e por conta da sua história de vida e como também isso acaba se refletindo no seu trabalho e como que você lida com isso. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. A Clarice eu já conhecia no Circuito de Artes de Brasília. Ela me foi apresentada por uma amiga
E ela era amiga da Clarice, dessa artista, e ela falou, olha, tem uma artista que eu queria muito te apresentar, que eu acho que você vai gostar do trabalho dela. Eu falei, claro. E ela me levou ao ateliê da Clarice, que era na própria casa da Clarice, e eu fiquei apaixonado pelo trabalho dela, pela sensibilidade que ela tem, essa pegada muito social e feminista que ela transmite para o trabalho dela. Então, mas na época eu não podia trabalhar com a Clarice por uma questão ética. A Clarice já trabalhava com uma outra galeria em Brasília. E eu não quis atravessar essa ponte, assim. Então, quando surgiu a possibilidade de eu vir para São Paulo, eu falei, nossa, topa. E aí ela topou, então comecei a representá-la aqui em São Paulo. E foi a primeira exposição que a galeria fez aqui individual. A Clarice, com essa temática dela de retratar a mulher, tanto na essência da sensibilidade da mulher, mas como na força das mulheres também. Então, eu abri mão de fazer a curadoria e chamei uma curadora, que é a Ana Carolina Rauston. E eu falei, Ana, você topa fazer essa exposição? Porque eu acho que uma mulher fazendo uma exposição do trabalho dela seria muito mais interessante. A exposição foi super bonita. De um lado, as obras tinham uma questão, mostravam uma mulher com uma sensibilidade maior, e na outra mostravam uma mulher mais fortes e um lado mais selvagem das mulheres. E como é que você vê o mercado das artes plásticas no Brasil e no mundo hoje? Eu sei que é uma pergunta um pouco geral, assim, mas generalizando mesmo, de modo geral, como é que você vê isso? Está mudando muito, né? Já estava mudando. A questão virtual já era uma coisa muito... As pessoas estavam começando a experimentar, e agora com a pandemia elas foram obrigadas a experimentar. Eu mesmo, eu sempre usei bastante as redes sociais da galeria, e isso me ajudou muito durante a pandemia, porque eu tive que fechar a galeria, então ela está lá, existe, mas eu estou trabalhando de casa há mais de um ano, né? E se não fossem as redes sociais, se esse contato direto, eu sempre tive uma proximidade boa com os clientes. Então, se não fosse isso, teria sido muito complexo para mim, porque realmente eu não tinha como atender pessoalmente, tanto por mim, por me preservar, como os clientes também. Todo mundo estava com medo de sair de casa. E então, durante esse período todo, eu usei muito as redes sociais. A próxima exposição da galeria, inclusive, vai ser virtual. E como é que você vê assim como é que você vê esse caminho para a gente poder fomentar cada vez mais o mercado das artes plásticas? Acho que a prioridade é investimento do governo, né? Está na Constituição. O governo ele é obrigado a dar os nossos direitos culturais, a manter a nossa cultura, a ter a manutenção da cultura, do que a gente já tinha e de fomentar o que a gente ainda vai ter. É uma questão política mesmo, entendeu? A arte ela está ali para protestar, para denunciar, entendeu? É sentimento, então o governo tem que investir nisso e tem que começar das crianças, entendeu? Eu, quando era criança, eu podia escolher na escola ou fazia artes plásticas ou fazia artes cênicas. Eu sempre fui para as plásticas porque eu não lidava muito bem com as cênicas. Mas eu acho que começa aí, as crianças têm que ter mais acesso, e isso não só na questão de incentivo na escola, mas em casa também. A dança, a música, a literatura principalmente. A arte ela é uma coisa internacional, assim. Eu consigo entender a arte de um outro país consegue entender a nossa arte. Tem vários museus comprando obras de artistas brasileiros, entendeu? E isso tem que ser levado a todas as camadas da população, de todas as áreas sociais. Na França, por exemplo, agora esse mês abriu um museu de um colecionador, um dos maiores colecionadores na Europa, comprou um lugar, montou um museu. Ao mesmo tempo, o governo francês abriu um polo de arte na periferia da França. Então, assim, está dando acesso para todo mundo, entendeu? É muito importante. Essas pessoas da periferia, elas vão ter, são 2.000 obras que estão nesse polo cultural que eles abriram. Elas vão ter acesso a essas 2.000 obras, elas vão poder interagir com essas obras, elas vão ter também como palestras e aprender um pouco sobre arte, sobre o próximo, o outro, entendeu? A Fernanda Montenegro, uma vez eu fui num prêmio em que ela estava sendo homenageada, e a Fernanda Montenegro trouxe uma imagem, uma metáfora em que a educação seria o esqueleto desse corpo e a arte, a cultura seria a carne.
Então, você não consegue desassociar uma coisa da outra, uma precisa da outra. Um artista, quando ele produz uma obra, ele está pensando naquele, ele está passando todo o conhecimento dele, tudo que ele está vivendo naquela atualidade, seja política, seja social, econômica, os sentimentos dele, tudo ele emprega ali naquela obra. E quando ele coloca aquela obra para que as pessoas possam apreciar, cada pessoa vai ter uma leitura diferente. Eu vou ter uma leitura, você vai ter outra. E isso vai depender do que você carrega, da sua bagagem cultural. Fábio, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Foi ótima a conversa. E aí agora a gente chama a Hannah, né? Obrigada, viu? Hannah, obrigada. Queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conversando com a gente. E eu queria que você começasse a contar pra gente todo o seu processo, assim, como foi que você começou até você se tornar uma artista reconhecida pelos seus murais. Tá, acho que começa bem do começo mesmo, assim, eu sou filha de uma mãe professora de artes, estudiosa das artes, e professora de semiótica, filosofia, história da arte, enfim, então cresci nesse berço, então a arte nunca foi trivial para mim, nunca foi algo supérfluo, sempre foi uma base. O assunto era a arte era assunto de almoço, de janta, era prioridade nos finais de semana, consumir arte em museu, eu achava chato na época, eu queria fazer outra coisa, mas ela me levava porque era prioridade, assim, sempre foi. Então, cresci com isso na cabeça, ela fala que eu comecei a desenhar antes de eu falar, então... Olha. Ela sempre me apresentou como um meio de comunicação, assim, né? Isso veio da minha mãe, então a arte era uma forma de se comunicar, assim, como falar, assim, como qualquer outra coisa. E, enfim, cresci desenhando, mas parei adolescente, que entrei naquela rixa com a mãe, né, aquela coisa que a gente fica como mulher. Falei, não quero fazer nada do que minha mãe faz. E aí fui fazer administração, fui trabalhar com finanças, outras coisas. Mas aí eu me sentia deslocada, né, não era um ambiente ali, não eram conversas que, na verdade, me agradavam, tinha que fazer muito esforço para caber naqueles espaços. Resolvi parar tudo e fazer teatro, larguei tudo, e aí me reencontrei com a arte. E aí eu comecei a fazer moda depois, porque era um meio que eu entendia que eu conseguia juntar, porque na minha cabeça não era possível viver de arte, assim. O artista passava muito perrengue, eu só via pessoas que era minha mãe e amigos que trabalhavam nessa parte acadêmica. Mas eu entendi que a moda talvez seria um lugar que eu conseguiria transformar essa criatividade em produto. E aí eu voltei a desenhar, era croquis, eram outras coisas, mas voltei a desenhar. Acabou que aí eu tive meu filho, né, muito novinha. E o meio da moda, depois que eu fui trabalhar, me desencantou demais. Eu descobri que era nada sobre criação e super sobre consumo. Resolvi parar tudo e aí eu voltei a desenhar em casa mesmo. E aí criei um projeto na minha cabeça que eu falei, vou fazer um desenho por dia, porque eu entendi que fiquei muito tempo parada, me faltava muita técnica, me faltava muito aquele tato ali, aquele reencontro com o desenho. E aí um desses desenhos que eu estava fazendo em casa, fui morar com minha mãe nessa época de volta, ela falou, faz na parede aí. Porque muito nova, eu já gostava do realismo e ela me ensinou uma técnica que era de transferência, né? Ela falou a mesma coisa, só faz maior. Tem uma parede aqui que a casa está em obra, tem umas tintas aí que estão pintando a parede, faz. Eu falei, vou tentar. Nessa época eu não entendia nada, não sabia que era grafite, que era muralismo, não tinha essa noção. Só fiz grande e já era uma mulher, e aquela mulher daquele tamanho na casa, ela teve um impacto muito grande, assim, sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre a vida cotidiana daquela casa. Influenciou demais em questão de energia, em questão de jeito que a gente se tratava, a gente começou a chamá-la pelo nome, assim, virou uma personagem mesmo. E o impacto daquela figura humana maior também, eu achei muito incrível aquilo. E aí eu quis pegar o muro da frente, pedir para a vizinha e foi indo, e aí que eu fui entendendo também que eu fazia parte de um movimento maior, que tinham pessoas que faziam a mesma coisa que eu cabia também, cabia nas ruas, cabia no meio de movimentos. E aí foi indo. Aí uma vez um amigo pediu para eu pintar na casa dele. Eu falei, você tem certeza que é isso na sua casa? Para você olhar todo dia, você quer mesmo? E aí foi. E aí um arquiteto amigo dele me chamou e já começou aquela coisa, quanto é que você cobra? Eu falei, mas você quer mesmo? Tem certeza? E aí foi virando uma profissão. Isso começou em 2015, 2016, mais ou menos. Até que apareceram os prédios aí. Porque eu acho também que eu comecei a falar de um tema que era muito pertinente na época, tinham poucas mulheres pintando e poucas mulheres na rua.
e tinham poucas mulheres sendo retratadas por mulheres. Eu acho que o inconsciente coletivo estava pedindo por essa narrativa. E aí também acho que algumas marcas, alguns projetos começaram a comprar o meu projeto, o meu trabalho para estar em ambientes maiores por conta disso. Que acho que o momento era propício também. Sem dúvida. Mas é muito impactante, né? Essas figuras femininas, elas são muito impactantes na cidade, né? E quais seriam as suas inspirações? Primeiro, você falou que primeiro pintou em casa essa figura feminina. Você acha que foi a partir daí ou você tem alguma outra inspiração que te levou a pintar essas figuras femininas? Eu sempre pintei mulher, mas eu nunca pensava o porquê. Mas eu acho que estava nesse lugar da beleza, do que eu entendia como bela. Mas eram mulheres totalmente diferentes, assim. Eram essas mulheres muito brancas, muito europeias, muito esquálidas, muito sensuais, né? O que a gente estava acostumado a entender como bonito. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo o porquê que eu pintava, entendendo que eu queria ver mulheres retratadas na rua, mas que tipo de mulheres, assim? Eram as mulheres que eu via na minha casa, e eram as mulheres como eu queria me ver. Eu via que a publicidade e os próprios artistas estavam na rua, ou mesmo nos museus, representavam as mulheres nuas, ou sempre seminuas, muito sensuais, ou muito infantis, de uma forma que eu não via. As mulheres que eu via perto de mim, elas eram muito, muito corajosas, era uma coragem que ela via no feminino, não era uma coragem masculina. Eram muito corajosas, eram muito fortes, eram muito místicas, mas eram muito doces ao mesmo tempo. E não eram nada frágeis, assim. Então, eu comecei também a retratar mulheres que eram como eu gostaria de me sentir retratada. E como eu gostaria que as outras mulheres se vissem possíveis também. E eu achei que eu tinha uma responsabilidade, a partir do momento que eu estava ali na rua, de colocar isso. Veio mais recentemente, de uma forma mais forte, de eu entender que eu tenho responsabilidade sobre as mulheres que eu coloco ali, assim. Porque aquelas mulheres vão ver e vão entender aquilo ali como exemplo que pode oprimir ainda mais, como muitas figuras que a gente vê, ou pode servir para libertar. Você acha que essas figuras femininas, elas têm um impacto na sociedade, de fato, assim? Não sei no macro, mas no micro, naquela sociedade, naquele ambiente ali, com certeza. E aí vão vários impactos. Eu acho que tem impacto para mim espiritual, né? Eu tenho um lado espiritual muito forte, independente de religião, que eu acho que muda muito a energia da rua. Tem uma energia muito masculina, tem um ambiente muito ríspido a tudo que é feminino, e São Paulo também nada acolhedor, assim, é um ambiente muito excludente. A partir do momento que você coloca uma mulher ali, ainda mais recentemente as mães, eu acho que é uma figura de acolhimento, uma bandeira, né, de acolhimento ali muito grande, que eu acho que pode mudar o dia das pessoas, a energia, espero, né? E também tem a política disso, né, de colocar aquele ambiente e falar, ele também é seu, né, você também é bem-vindo aqui, esse espaço não é só masculino, tirar as mulheres dessa gaiola dourada que é a casa, né, e mudar essa energia. E falar também sobre se repensar a figura da mãe, a figura da mulher nos espaços. Me chama a atenção na sua obra a questão da maternidade, né? Há alguns murais que têm mulheres amamentando, então essa relação da mãe e do filho. Como é que a sua relação também com a maternidade pode ter influenciado nessas suas escolhas? Influenciou totalmente e foi sem querer também, como tudo, né? Acho que a arte, ela anda com a intuição, acho que elas dançam juntas aí. Mas eu fui mãe muito cedo, mas não era uma maternidade feliz, assim. Eu sempre amei muito meu filho, mas eu não amava a maternidade naquela situação. Eu fui mãe muito nova e fui mãe solo, e a maternidade significou muita renúncia. Então, a maternidade não era um lugar de força, era um lugar de muita dor, de muita renúncia, de muita fragilidade para mim. Era onde eu me via muito frágil. Então, não era algo racional, mas sempre que eu pintava as mulheres, que eu queria essa figura de força, a maternidade não encaixava aí. Mas minha segunda filha, eu tive 10 anos depois e já foi numa situação com um companheiro, dividindo essa empreitada comigo, e um companheiro muito consciente, muito responsável com esse lugar de pai, enfim, outros tempos. E isso mudou totalmente a experiência, assim. Eu entendi que dava para ser muito mais leve, que dava para eu me caber enquanto mulher dentro da maternidade. E aí, automaticamente, a primeira pintura que eu fiz, que foi dentro de uma casa nossa que a gente tem em Salvador, que foi com ela bem pequenininha, não tinha nem um mês, automaticamente eu já pensei nela com o bebê. Depois que eu fui entender, mas é porque aí eu já entendi a maternidade, sim, como um lugar de força, como um lugar que eu conseguia me entender de outra forma e me trazer força, não me tirar, como estava sendo antes. Eu entendi que o problema era a maternidade solo. Hoje eu entendo que criar filho não é trabalho de uma pessoa só, claramente. Sim. E quando ele vira, ele suga muito da gente.
Sim, e a quantidade de mulheres que são obrigadas a serem mães solo, né, assim, e o tal do aborto masculino ser totalmente tudo Assim, aí a gente bem, fala de não é política, não tem jeito, normal. né? Eu acho que o último mural que eu fiz é sobre isso, assim, também, porque se você permite que os homens não estejam ali do lado, que eles renunciem, o Estado precisa acolher essa mulher, né? O Estado é a sociedade. Então não adianta só as empresas abrirem espaço e falar, a gente quer mais mulher, mas essa mulher tem condições de estar aí, ela tem condições de assumir esse cargo, de assumir essas responsabilidades. Eu sou muito feliz no ambiente que eu trabalho, sempre com pessoas que acolhem, que entendem, né? Eu já pintei várias mulheres grávidas ou amamentando e que conseguem acolher todas essas nuances dessa mulher que está cuidando de outras vidas e que isso é prioridade. Mas a gente precisa questionar se a sociedade está pronta para isso, né? A sociedade, o poder público principalmente. Mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar, porque é curioso, você, na sua técnica, você acaba misturando técnicas analógicas com técnicas digitais. Como é que funciona isso? Como eu trabalho com realismo, e meu trabalho, na verdade, ele é muito técnico, assim. Sobra pouco espaço para aquilo de pôr a música e vamos viajando ali na pincelada. Eu copio muito uma imagem. E no começo era muito copiar uma foto. Eu entendi que aquilo ali não funcionava para o meu processo. Funcionava enquanto técnica, mas eu não conseguia criar em cima daquilo. Então, o que funciona para mim até hoje é eu crio uma colagem primeiro digital. Então, eu buscando elementos, assim, o olho de uma mulher, o nariz de outra, a boca de outra, e faço um grande mix e ainda vou usando depois ferramentas digitais para mexendo e para desenhando por cima. Eu crio uma foto mesmo, que é uma foto surrealista, enfim, mas que seja uma foto do que eu imagino, assim, a criação está aí. Depois eu só pego essa foto e passo para a parede, né? Eu passo para a tela. E aí eu brinco depois com as técnicas, mas na verdade a criação toda, a criação do conceito, ela está no digital. Está nessa colagem, essa foto que eu faço digitalmente primeiro. A gente é impactado por essa arte na rua, então a gente anda, essa democratização da arte também, né, de você poder estar andando na rua e consumir um museu a céu aberto, isso é muito interessante. E eu queria, mas muitas vezes a gente não tem noção, por exemplo, de como que aquilo apareceu ali, né? Você fala, nossa, que demais, aí você fica impactado por um mural e você fica embasbacado com aquilo e tal, mas a gente às vezes não para e pensa que alguém foi lá pintar. Você pode contar pra gente assim, como é que foi, como é que é esse processo de pintar um mural? Você falou de pintar grávida, amamentando. Precisa ter tempo livre e vontade e conhecimento de arte já para que você, no seu final de semana, no tempo que sobra ali, fala, eu vou até a arte. E quando você está na rua, você provoca esses encontros, né? A pessoa não está esperando, isso faz com que ela não vá preparada para esse encontro, ela não vá tão na defensiva, tão no crítico já, ela já está mais aberta. Isso é um elemento muito interessante da arte de rua, mas que também traz muita responsabilidade, né? Porque você está provocando um encontro que a pessoa não pediu por aquilo, e às vezes ela pode estar muito vulnerável naquele dia, ou pode, né, enfim, mas você pode acabar com o dia dela, você pode fazer o dia melhor. Então, acho que eu tenho muito essa noção da responsabilidade que é você estar na rua. Então, por mais que eu tente fazer críticas em algum momento e ir para reflexões um pouco mais profundas, sempre seja de uma forma otimista, assim, né? Uma forma que não vá levar a pessoa para um lado que talvez não seja legal, assim. Ela não pediu para aquele encontro, eu preciso ter isso muito claro, né? Isso é um ponto que eu achei interessante da sua fala. Mas depois, sobre a dificuldade, eu acho que as maiores dificuldades vieram das pinturas maiores, claro, que são os dos prédios, né, chamados em penas, aqui em São Paulo. Um que eu fiz ali no centro, também aqui de São Paulo, eu estava grávida de 7 meses, que foi para um projeto incrível, que chama Tarsila Inspira, que foi com várias mulheres, cada mulher fez uma empena, e foi, nossa, um ambiente que já foi totalmente oposto, assim, que tudo fluía tão fácil. Então, eu tinha muito pouco tempo, estava grávida, tinha 9 dias, estava chovendo, mas fluiu de um jeito, assim. Mas é isso, assim, hoje eu acho que eu passei um pouquinho do limite do meu corpo, assim, eu estava com um problema no ciático, tomando injeção, mas eu estava naquele lugar de me sentir super mulher, né? Mas que aí também me fez questionar esse lugar de super mulher, porque vários homens vinham e falavam, nossa, que incrível, tá vendo? Vou falar pra minha mulher que gravidez não é doença. Eita! Eu falava, não, peraí, eu não quero isso pra mim, sabe? Tá entendendo tudo errado, não é assim. Eu tô aqui e passando meu limite, mas porque eu tenho um médico comigo, eu tenho uma produtora aqui, eu tenho gente cuidando do meu filho, eu sou jovem, tenho uma saúde boa, sabe? Eu tenho assistentes aqui, toda uma situação difícil. E ainda assim eu tô passando meu limite, você não sabe como eu chego em casa,
sabe? Você não sabe o que isso está significando para mim, você não sabe quanto tempo ter que ficar de repouso depois. Então, assim, calma, eu não quero ser esse exemplo de opressão mais, não é por aí. E depois, um outro que eu fiz, eu estava amamentando ainda, amamentação exclusiva. Então, eu tinha uns horários específicos que eu podia ficar, tive que me cercar de assistentes, e a equipe também super compreensiva, e parando a cada 3 horas para tirar ali o leite e tudo. Mas foi bom que todo mundo dançou minha dança ali, foi uma experiência boa que eu acho que eles vão levar para outros trabalhos também, de entender essas subjetividades, assim, de coisas que eles nem imaginavam, assim. Por exemplo, tinha que carregar uma geladeirinha para poder tirar nesse leite, e gente levando para casa. E foi essas dificuldades que nessa minha cabeça estava totalmente em casa, estava totalmente em outro lugar, assim, né? Porque a gente fica preocupado se o filho tá com frio, se não tá, se tá chorando, se não tá, se tá comendo, se não tá. Aí agora a gente está, né, em tempos de pandemia e tal, e você está passando um pouco dos murais para as telas. E como é esse processo de você sair fazer uma figura enorme e aí você passar para um espaço menor? Como é que está sendo esse processo para você? Então, a rua sempre foi um lugar que eu gostei, sempre foi muito mágico para mim, não só pelo tamanho, mas pela troca, pelo que eu vi ali de possibilidade de mudança social mesmo, assim, de mudança das pessoas e quanto isso conseguia atingir as pessoas, né? De uma forma rápida e chegar tão longe com as redes sociais também, então não ficava só na rua, né, as pessoas fotografarem aquilo, levar, e como aquilo conseguia atingir muita gente. Então sempre foi um lugar que eu gostei, sempre a rua foi uma plataforma que era a minha plataforma que eu via mais possibilidades. Mas, por outro lado também, existe é um ambiente um pouco tóxico, assim, né, a rua para a mulher em si, mas o ambiente da arte de rua também, ele é muito tóxico. Está mudando, assim, está mudando com a entrada do muralismo, com a entrada de artistas de várias narrativas diferentes e com várias propostas, mas até então é um ambiente um pouco tóxico, tem uma dinâmica de competitividade ali um pouco complicada, que eu já queria parar um pouco, já queria voltar, ir para as telas para conseguir só focar na minha pesquisa, só focar em técnica. Isso acabou sendo acelerado por esse processo de pandemia, que eu tive minha filha também muito nesse comecinho, e também não podia sair de casa, acho que nem se eu quisesse por causa dela. E eu resolvi montar esse ateliê e falar, vou pintar aqui. E aí eu descobri a tinta a óleo, né, nesse processo que eu já queria. E foi tudo novo, muita frustração, assim, porque eu falei, um prédio enorme eu pintava em 9 dias e super fácil, e aí numa tela eu não conseguia pintar uma orelha em 9 dias. E aí foi muito frustrante, porque a gente tem a ideia de que se pinta aquilo ali nesse tempo, uma tela é super rápida. Mas está sendo uma redescoberta, assim, de estar nesse ambiente, de estar curtindo mais minha família, e de estar explorando mais materiais com mais calma, de estar vendo uma tela por vários dias, me relacionando com ela. E eu acho que isso é importante para que eu consiga estar mais alimentada para quando voltar para a rua também. Porque na rua eu não estava tendo tempo de pensar, assim, eu só ia fazendo, vamos fazendo, e minha pesquisa mesmo que estava ali por trás não estava andando tanto. E eu sabia que uma hora ia se esgotar. Maravilhoso. Existe um senso comum que as artes plásticas seriam uma arte muito distante do público. Eu queria saber se vocês concordam com isso e, se em algum lugar isso fizer sentido, quais seriam os caminhos também para que pudesse se aproximar, né? Para que o público tivesse mais contato com as artes plásticas? Acho que a primeira coisa é as pessoas terem esse interesse, né? Terem esse histórico de interesse mesmo, assim, de desde pequeno serem instruídas a gostar de arte, a conhecer vários tipos de arte. Então, ela vai crescer um adulto curioso e vai querer saber mais sobre todos esses tipos de dança, de música, de literatura. Então, isso tem que ser incentivado desde a infância. Eu acho que aí entra uma questão de um projeto político que nunca se existiu, né? Que é de não tem arte nas escolas. E quando ela existe nas escolas, são escolas de um poder aquisitivo muito alto. Então, você permanece com isso, que quem tem interesse pela arte são pessoas de um nicho, um círculo muito fechado. Então, você não abrange, você não torna acessível porque você deixa distante, não é para aquela pessoa, não é apresentada a pessoa. E eu acho que, assim, a sociedade, em geral, todas as sociedades, elas usam a arte para retratar o momento atual que elas estão vivendo.
É muito difícil você ficar retratando coisas para trás, assim, você está retratando o que é aquilo de hoje justamente para você contestar isso, se está bom, se não está. Eu acho que esse é o maior interesse da arte para as pessoas mesmo. É você ter esse lugar, essa fala, essa liberdade. Porque não se dá tempo também para as pessoas consumirem a arte, terem esse interesse, né? As pessoas de uma baixa renda, elas ficam o tempo inteiro no trabalho ou o tempo inteiro no deslocamento para aquele trabalho. Quando chega no final de semana, os espaços de arte, eles estão localizados no centro, não tem transporte, né? Isso é uma coisa que acontece, pelo menos aqui em São Paulo. Chega final de semana, é rompido esse transporte, né? Porque se não tem necessidade de deslocamento para o trabalho, não tem para que ter. Então as pessoas não conseguem mais se deslocar para esses lugares. Então, se a gente, enquanto artista, enquanto produtor, enquanto curador, galerista, enfim, não levar até as pessoas e não criar esse contato primeiro, que eu acho que a arte de rua também tem tem um lugar grande nessa discussão. Se não fizer isso, o poder público não vai fazer, né? Então, é muito importante que a gente promova enquanto... Eu me sinto privilegiada nesse lugar que eu fui alimentada pela arte desde pequena. Então, eu acho que eu tenho obrigação de passar para quem não foi, assim, de levar para quem não foi, de provocar esses encontros e mostrar a importância desse encontro, a importância dessa intimidade com a arte. Assim. E você distancia cada vez mais, né? Porque quem já tem mais privilégios tem mais acesso à cultura e vai fica parecendo um passe de clube, sabe? Que é passar de geração para geração. Não se expande. E isso é muito prejudicial, porque ao mesmo tempo que você precisa da arte para contestar, quem que é a maioria da população? São os que não têm acesso à arte. E se a gente usa a arte para a gente mostrar o que a gente está vivendo hoje, nada mais justo que essa parte maior da população tivesse acesso à arte e pudesse mostrar isso, porque a realidade do Brasil está justamente nessas pessoas, né? Então, são esses artistas, são as pessoas que vivem na periferia que deveriam ter o maior poder para mostrar o que está acontecendo no Brasil. Porque essa bolha em que a gente acaba vivendo não é o Brasil de verdade. E a gente perde, né? Enquanto narrativa histórica, a gente fica um grande gap aí. A história é contada, mas a história da arte como um todo, né? A gente vê a história da arte, ela é europeia quase, né? O que a gente tem registrado. Se ficou um grande gap aí de várias outras nações e várias outros povos que a gente não tem registro. É interessante a gente pensar nessa democratização da arte, nesse sentido, pensando na arte de rua, né? E pensando nesse consumo, muito como você falou, sobre esse consumo, às vezes, desavisado nesse sentido, entre aspas, que é você tá indo para o trabalho, por exemplo, e de repente você se depara com um mural novo e como aquilo te impacta, né? Como aquilo chega para você na sua vida, e muitas vezes as pessoas, às vezes, nem têm consciência de que aquilo de repente, que impactou. Às vezes tem, mas... Às vezes não tem consciência nem que aquilo é arte, assim, não entende, não sabe o que é. Mas aí a gente estava falando sobre a questão também, que eu acho que é interessante a gente conversar, sobre a efemeridade também dessa arte na rua, né, e por conta de fazer parte da própria rua, ela faz parte da urbe, né? Então, no caso de São Paulo, por exemplo, uma cidade em que, como o Fábio estava conversando aqui comigo, antes esses grandes espaços estavam à venda. Eram comercializados, né? E era uma poluição visual. Totalmente. E era uma poluição visual que visava consumo e o dinheiro era muito direcionado para uma pessoa específica. E hoje são espaços que estão sendo utilizados para uma arte que o alcance é muito maior. É um benefício para todos, né? Sim, eu acho a rua tem a efemeridade natural dela, de prédios que estão ali, podem não estar mais, enfim, é um pouco mais difícil, mas isso acontece com a arte também. Mas o que está acontecendo agora em São Paulo, que eu vejo que é um loteamento, assim, né, nessa questão da arte, de espaços ali que são quase tratados como galeria, mas diferente da galeria onde se pega essa obra e se leva para outro lugar, aquilo ali é apagado e se vê em outro. E aí, numa cidade que é tão carente de arte, isso me dá uma dor no coração, assim. Eu entender que eu estou pintando um lugar que a pessoa, a dona daquela casa, pode vir apagar, ou alguém pichar em cima, ou o que for, eu entendo. E tá tudo bem, esse é o jogo da arte. Agora, se desprender tanto para pintar esses murais enormes, né? É tanta gente, é tanta infraestrutura, é tanto trabalho para que aquilo ali logo seja apagado, para que se venha uma outra pintura ali. Eu entendo que é direito do prédio, é direito de uma estrutura ali que é feito para isso, mas eu fico pensando numa cidade que é tão carente de arte, assim, sabe? Tanto lugar precisando de
a gente fica preocupado, loteando nos mesmos lugares, preocupado em expor nos mesmos lugares ali, e São Paulo inteira precisando de arte, precisando de artista habilitado e preparado para pintar e para espalhar essa mensagem. Eu acho que a gente tem que começar. Descobrir, né, novos artistas também. E descobrir novos artistas e dialogar com os artistas das regiões, com as histórias daquelas regiões ali. Eu acho que é preocupante que a gente naturalize tanto esse apagar da arte, assim. Óbvio que pelo poder público a gente já entendeu que é um absurdo, que isso não existe, né? Mas entender também de quem se faz, né, de produtores e de quem está promovendo essa nova cultura aí desses murais gigantes em São Paulo, entender a responsabilidade que tem, assim. Eu queria passar um pouco para os nossos dias, né? Ou pelo menos dos últimos anos para cá, e como isso vem impactando as artes plásticas de um modo geral, o mercado, o consumo, a produção, que é o advento da internet, das redes sociais, de como isso vem mudando todo o ecossistema ali. Obviamente não é ecossistema, mas enfim, toda aquela engrenagem, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a internet facilitou muito a interação das pessoas. Antigamente um estilo de arte vinha de fora para cá, né? A arte europeia vinha e demorava muito tempo, então o movimento de arte chegava aqui no Brasil depois de 10 anos, mais ou menos. E hoje é tudo instantâneo. As pessoas têm mais acesso a tudo, até para consumir arte. Essa questão da arte virtual também é muito importante por isso. Todo mundo tem acesso. E muitos artistas que não têm acesso a galerias acabam conseguindo trabalhar e vender e mostrar o seu trabalho dessa forma, né? Como as mídias sociais, né, a internet sendo uma ferramenta, ela pode ser usada para o bom e para o ruim, né? Eu acho que tem um fenômeno que surgiu daí que ele é nocivo, que a gente consome muito e muito rápido, né? Tem um aplicativo de música que no final do ano ele dá quantos artistas você ouviu, e eu fui ver, tipo, 1.000 e poucos artistas, assim. E eu não sei, eu adoro uma música e não sei o nome da pessoa, sabe? Porque o consumo, ele virou muito efêmero, e as pessoas... E aí, por outro lado, os artistas se sentem na obrigação de produzir muito também, porque aquilo ali você consome muito rápido. Isso mudou a publicidade, mudou a arte, mudou tudo. E enquanto artista também, eu sou dessa leva aqui, a internet me proporcionou ser minha própria galeria, então não preciso passar por um crivo para poder chegar no público, né? Eu tenho meu domínio, o que é muito bom, que me dá uma independência muito grande. Por outro lado, isso gera uma pressão muito grande sobre o artista, dele estar produzindo o tempo inteiro, né? Ele está tendo que mostrar o processo dele o tempo inteiro e produzir o tempo inteiro. Ele sente que se ele passa um mês sem pôr uma obra nova ali, ele sumiu, né? Porque já esqueceram o nome dele, estão consumindo o outro. Isso é muito complicado. Eu fico pensando onde que isso vai parar, assim, que a gente não pode, enquanto consumidor e enquanto produtor de arte, não naturalizar isso, assim. Então, que se alguém rompa essa cadeia em algum momento, assim, né? Eu tenho muito essa preocupação de, hoje em dia, desacelerar, já emendei com essa questão das minhas gestações, entender um tempo de outra forma, mas também na forma como eu me comunico, na forma como eu passo o meu processo, deixar claro o quão demorado ele é e o quão ele tem um tempo próprio, o quão ele não precisa ser acelerado, o que tem por trás, a pesquisa que tem por trás, tudo que está ali por trás, que não tem como ele ser uma coisa rápida, e faço questão de ficar 9 meses, sabe, publicando e falando sobre o mesmo quadro que eu estou pintando, para que a pessoa entenda o tempo que aquilo ali tem. Por mais que eu venha da rua, que é esse lugar de tomada rápida de espaço, é aquele grafite, é aquela pintura, é aquele mural, mas a arte não é sobre isso, né? E não deve ser, a gente não deve consumir dessa forma, porque não dá tempo também. A arte ela precisa de um tempo de reflexão, um tempo de deglutinação ali, de amadurecimento da ideia que não está se dando, né? A pandemia, ela veio também avassaladora, né? Porque ela acelerou o que já era acelerado. Né? Ela fez com que tudo tivesse que mudar prontamente, porque a gente se viu diante de uma realidade que a gente não esperava ter. Então, a gente foi se utilizando daquilo que a gente tem à nossa disposição, tecnologia, redes sociais, não sei o quê. E como é que vocês veem isso no mercado? Por um lado, eu vejo a questão da pandemia, eu acho que só sobrou a arte, né? Eu vejo muito claro, assim, que o que sobrou foi a música, foi o filme, as pessoas todas presas nos streamings, assim, e isso é a arte. O que sobrou foram os artistas. E, ao mesmo tempo, se sucateou tanto. Ao mesmo tempo, o que sobrou é o que foi deixado à margem.
Mas eu percebo assim, no aumento de interesse por obras, eu falando com outros artistas também, então não só minhas, mas por interesse de obras também para ficarem em casas, porque as pessoas começaram a dar mais valor ali para o lar, para o ambiente delas e querem investir naquele ambiente ali, então querem telas, querem prints, porque elas entenderam a casa não só como ambiente de passagem, mas como um ambiente de morada mesmo, né, de construção. Eu comecei a aproveitar minha casa muito mais, assim, na pandemia, e Também. de cuidar, e de querer arrumar, e querer me sentir mais confortável, assim. Era incrível como a gente usava a casa para chegar e dormir, sair. Havia uma coisa mais de passagem, né? Por conta do trabalho ser fora e tal. E eu notei isso com os clientes também, assim, as vendas na galeria não pararam justamente por isso. Todo mundo queria arrumar a casa, as lojas de tinta vendendo, todo mundo pintando as casas. Tem um lado bom e tem um lado ruim mesmo. Eu acho que eu preciso entender que mesmo que as pessoas não entendam que é arte, é para arte que elas fogem quando tudo está errado, assim. Sabe, quando você está numa crise existencial é para a música que você corre, quando a realidade não está legal, para um filme que a fuga é a arte, por mais que você não vá para ela conscientemente, para a busca de uma reflexão, uma busca de um crescimento pessoal, como quem já tem essa relação faz, quem não tem, busca ela como fuga, assim. A arte existe para que a realidade não nos destrua, Exatamente. né? E no momento que a gente está, acho que a gente precisava de muito mais incentivo. Completamente. Eu percebo isso enquanto artista na rua já faz algum tempo, que é das pessoas, a arte, elas têm algumas, né, se repelirem, assim, sabe? Ver artista e ver arte e falar, não, sabe, isso é uma coisa ruim. E aí eu entro também muito com essa figura feminina realista e dessa forma endeusada que é quase religiosa, que é também para alguma forma ser um cavalo de Troia aí, para que as pessoas se abram para o que eu quero passar, para entender que a arte não é algo que vai atacar elas, que vai na cara delas vai morder elas, sabe? Porque é isso, se criou essa cultura, né, através de certos episódios que tiveram ali nos museus, enfim, no começo desse período obscuro. E aí muitas pessoas têm o artista como um vilão, assim, alguém que vai acabar com o mundo que você existe, conhece. E não é por aí, com a sua assim. moral, com a sua família, É uma pessoa imoral, uma pessoa, né, sem valores e que vai levar aquilo ali para dentro da sua casa. E aí também eu tento, de alguma forma, criar uma ponte, assim, de entender que é lugar de acolhimento também, de acolhimento de tudo. E para finalizar, então, queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência única que as artes plásticas podem provocar no indivíduo ou até no coletivo, né? Que também provoca. Como é que vocês veem isso? Eu acho que isso, a arte, ela é o espelho da pessoa, né? É o espelho do espectador. Você olha uma obra de arte, você vai transmitir, o que você vai sentir é o que você tem dentro de você, é a sua bagagem. Então a sua visão é você. Se você tem preconceito com alguma coisa ali, você vai demonstrar isso. Então, alguns artistas com que eu trabalho têm uma temática mais forte, mais apelativa, mais política, e rede social é lugar de ataque, né? Então, muita gente vem, alguns colocam nos comentários, outros mandam no privado, porque é um absurdo, mas... A arte, ela gera uma transformação, e a transformação dói, tem gente que não quer ser mexida, né? Tem gente que não quer ser transformada. Mas eu entendo isso, que a arte, ela entra nesse lugar, não só artes visuais, mas a arte no geral, todas as formas, entra nesse lugar para tirar a pessoa, o indivíduo, desse lugar de passividade e deixar ele dono da própria história, assim. Não aceitar mais as coisas que são impostas, mas ele criar sua própria realidade e sua própria história e criar quem ele é, quem ele quer ser. Isso vem tudo a partir dele não aceitar mais o que é imposto, desde pequeno, ele entender, pensar, repensar e refletir sobre tudo, quebrar no chão, pegar o que interessa e seguir a vida. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Foi lindo, muito obrigada mesmo, adorei. E esse foi mais um Arte Talk Show, um programa que acredita que as artes plásticas auxiliam na maior arte de todas, a arte de viver. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.